Uma coisinha. Muito bem. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a professora Alicia por ter se disponibilizado a realizar esse seminário, né? Esse tema, o Manto de Guadalupe, tinha sido levantado por nós e a professora Alicia se dispôs a falar sobre esse tema, né? A professora Alicia, ela é física e é formada em física, né? E tem a pós-graduação lá na Argentina, na Universidade de La Plata. Então, é uma presença internacional, né, aqui no nosso grupo e é verdade que ela também está há muito tempo aqui no Brasil, mas é uma grande satisfação contar com a presença de alguém de fora, né? Ela também tem a professora Alicia tem doutorado nos Estados Unidos. Professora Alicia, eu acho que você pode me foi na Universidade de Cornell e você fez o seu, Perdão? desculpa, pós-doc. Ah, foi pós-doc, né? Isso. Berkeley. Então acertei. Pós-doc na Universidade de Cornell, que é uma universidade muito prestigiada nos Estados Unidos. Ela é pesquisadora do INPE e aí tem grande experiência na área de física espacial. Muito bem, professora Alice, eu passo a palavra para você, fique à vontade e pode começar. Obrigada, Marco, pela apresentação e obrigada a todos vocês por ter me permitido fazer esta palestra. Eu devo, ante tudo, esclarecer que eu não sou especialista no assunto e imagino que muitos de vocês devem saber tanto quanto eu deste tema, mas eu acho que é algo interessante para a ciência e inclusive um desafio para a ciência considerar estes mistérios relacionados com o manto de Guadalupe. Bom, a imagem da Nossa Senhora de Guadalupe se encontra no Santuário de Guadalupe, ao norte da cidade do México. Atualmente se encontra na Basílica Nova, que é essa construção com uma cúpula azul muito moderna, tem uma forma de um manto. Na verdade, o santuário é um complexo de igrejas, de casas de religiosos, lugar de acolhida para visitantes, etc. E também está a Basílica Antiga, que se ve essa cúpula dourada, também vemos aqui do lado direito, e a Basílica Nova precisou ser construída nos anos 70 porque a igreja antiga, a Basílica Antiga estava afundando. De fato, sabemos que a cidade do México toda está afundando alguns centímetros por ano. O interior da Basílica Nova, no interior da Basílica Nova se encontra a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, a respeito da qual nós vamos a falar hoje. Para ver de perto essa imagem, existe uma passarela similar à que vemos no Santuário da Aparecida. E a única diferença, eu diria, com essa do Santuário da Aparecida, é que aqui tem uma esteira mecânica, de maneira que o público vai passando de uma maneira mais ou menos rápida em frente da imagem. Bom, isto deve ser seguramente para evitar aglomerações, dado que este santuário diz que é o segundo mais visitado do mundo, imagino que depois do Vaticano. Bom, o personagem que protagonizou a aparição de Guadalupe, da imagem de Guadalupe, é o índio Juan Diego. Os nomes aztecas não são muito fáceis, mas seria Juan Diego Cuauhtémoc.
que significa quien fala con as águias, algo así. Bom, esse milagre aconteceu em 1531 e o índio era, era um senhor já de 57 anos e tinha sido convertido ao cristianismo pelos franciscanos. Era viúvo y moraba con un tío llamado Juan Bernardino. También había sido evangelizado. Estos acontecimientos ocurrieron apenas uns 10 anos depois da conquista do México pelos espanhóis. Bom, fazendo uma pausa, podemos falar um pouquinho da história e por trás de estas aparições. E, então, como falamos, a conquista do México aconteceu uns 10 anos antes, exatamente em 1519. Na época, a região era dominada pelo Império Azteca, que por sua vez tinha submetido as culturas vizinhas. Hernán Cortés, o conquistador, entrou por primeira vez em Tenochtitlán, que era a capital do Império Azteca, com uns 500 soldados espanhóis e mais 6.000 indígenas de outras tribos, porque as pessoas, os indígenas de outras tribos, sentiam bastante ódio pelos aztecas por causa da dominação que eles impuseram. Bom, chegando a Tenochtitlán, os espanhóis ficaram admirados porque era um avanço extraordinário para a época, além das pirâmides. Tenochtitlán estava construída numa ilha dentro de um lago. Esse lago já não existe mais, já foi drenado. Hoje está ocupado pela cidade de México. Mas na época era uma ilha e eles construíram diques, represas, canais. Era algo impensado para a época. Eles até compararam a cidade com a Veneza da antiguidade. Também os aztecas conheciam muito de astronomia, por causa da própria sobrevivência deles. Bom, o tema, sabemos que hoje em dia o tema da conquista dos povos americanos trouxe bastante polêmica com revisionistas, etc. Mas, para falar a verdade, essa cultura era muito sanguinária. Eles tinham uma conexão, tinham deuses que estavam interconectados espiritualmente com a natureza, e segundo as crenças deles, deviam manter esses deuses apacíveis para não acontecer de que o sol apagasse e chegasse o fim do mundo. Por isso que eles ofereciam milhares de sacrifícios humanos e claro que as vítimas geralmente eram os prisioneiros de guerra de outras tribos. Se diz que os sacrifícios humanos chegavam a centos de milhares ao ano. Bom, os aztecas, também chamados mexicas, tinham mais de 100 deuses e que eles iam tomando dos povos que dominavam. Mas apenas uma dúzia deles eram os mais importantes. Talvez o principal era o deus da guerra, Huitzilopochtli, que era um desses sanguinários que pediam constantemente sacrifícios humanos. A mãe dele, mãe de todos os deuses, era ainda pior. A Coatlicue, chamada Mulher Serpente, que também era uma coisa horrível, e tinha o templo no Monte de Tepeyac, que fica ao norte da cidade de México.
Bueno, dentro de todos esos dioses así terribles, existía un otro, Ometeotl, que era o Deus da criação, da vida, da alegria, da beleza. A diferença dos outros, não era antropomórfico. Bom, a história da aparição de Guadalupe está relatada em um códice escrito na língua náhuatl, que era o idioma da civilização azteca. E se acredita que foi escrito por um indígena muito culto, chamado Antônio Valeriano, e o Nicamapoa, significa, são as primeiras palavras do relato, e se traduz como algo assim como narrado aqui, aqui se conta. Existe, acho que na Biblioteca Pública de Nova York ainda uma cópia do original náhuatl. Bom, eu não vou entrar em muito detalhe nas aparições de Nossa Senhora, porque levaria muito tempo, e imagino que também todos vocês estão familiarizados com esta história. No dia 9 de dezembro de 1531, cuando Juan Diego atravesaba un monte de Tepeyac para asistir a misa en Tlatelolco. Tlatelolco estaba más al sur, próximo, ya más próximo de Tenochtitlán, cuando teve a primeira aparição. Apareceu para ele uma jovem muito bela e radiante e com a aparência de estar grávida. Ela falou com o índio e pediu para falar para o bispo da região, que era o Frei Juan de Zumárraga, construir naquele lugar uma igreja para ela. O índio foi e tentou falar com o bispo, mas o bispo evidentemente não acreditou muito na história dele. E aí voltou no dia seguinte e a senhora apareceu novamente para ele, e ele disse que, por favor, que procure uma pessoa mais capacitada, já que ele era um pobre índio e ninguém ia acreditar nele. Mas ela insistiu que ela escolheu justamente a ele para essa missão e que devia voltar ao bispo com esse pedido do tempo. O Juan Diego obedeceu mais uma vez, foi, e também não deram muito crédito a ele. Mas o bispo falou que acreditaria se levasse alguma prova desta aparição. No terceiro dia, ele estava indo apressadamente a buscar um sacerdote para dar auxílio espiritual ao tio dele, que estava gravemente doente. E, portanto, tentou evitar de se encontrar novamente com aquela senhora e tomou um outro caminho. Porém, a Nossa Senhora se apareceu novamente a ele e falou que fosse na cima do Monte Tepeyac a buscar a prova que o senhor bispo estava solicitando. Ele explicou que estava indo a procurar um sacerdote para o tio, que estava muito, muito grave, e ela disse para não se preocupar, que faça como ela está pedindo. Assim, o Juan Diego subiu no monte e lá em cima, no meio das pedras geadas do inverno, encontrou umas flores maravilhosas que, inclusive, não eram da região, eram as rosas de Castilha. A Nossa Senhora pediu para ele recolher as flores na tilma. A tilma era como uma espécie de poncho que ele vestia, e levar essa prova para o bispo. Enquanto isso,
o tio, Juan Bernardino, teve uma visão similar da Nossa Senhora, e aí ela lhe fala que é a Guadalupe a perfeita mãe do verdaderíssimo Deus, aquele por quem se vive. Essas palavras soavam para os aztecas muito parecidas com aquelas daquele Deus bonzinho que nós falamos no começo. Bom, os diálogos, não vou repetir aqui, mas os diálogos da Nossa Senhora com o índio são muito cheios de carinho. Ela o trata de meu filhinho mais pequeno, ele a trata como a minha menininha do céu, e assim por diante. Bom, quando o índio leva as flores que carregava na tilma, e finalmente consegue entrar na sala do bispo, onde também havia outras pessoas, e abre a tilma, caindo as flores, aí aparece milagrosamente esta imagem da Nossa Senhora, que até agora existe e a que é venerada no Santuário de Guadalupe. Bom, aqui temos algumas, não sei se está aparecendo todo o texto, mas temos algumas observações que queria mostrar. Uma que a tilma era uma espécie de poncho que usavam os homens naquela época, amarrada no pescoço. Usavam também para carregar coisas e para se agasalhar, era uma espécie de poncho. Segundo as pesquisas, esse tecido, que era feito de um cacto chamado agave, maguey, segundo as pesquisas, esse tecido apenas teria uma duração de uns 20 anos. E era uma tela bem tosca, bem burda. E a tilma do Juan Diego mede aproximadamente 1,95 m de altura por 1,5 m de largura. São duas peças unidas por uma linha branca de algodão. Aí temos a planta, que é uma espécie suculenta que permite fazer essa fibra do tecido. Outra observação que podemos fazer é que o nome que a Nossa Senhora falou para Juan Bernardino, tio de Juan Diego, não era Guadalupe, mas Tecuatlazupe. Seria o verdadeiro nome com o qual a Nossa Senhora apareceu a Juan Bernardino. Esse nome significa a que aplasta a serpente. E, coincidentemente, como já falamos, era nesse monte de Tepeyac onde estava o templo daquela deusa terrível, a deusa serpente. O nome de Guadalupe foi colocado pelos espanhóis porque eles já tinham uma advocação de Nossa Senhora de Guadalupe na Espanha, e, de fato, Guadalupe é um nome de origem árabe. E, claro, para eles resultou talvez mais fácil falar Guadalupe, que é o verdadeiro nome da Nossa Senhora. Outra observação que podemos fazer é que nessa época ainda se utilizava o calendário juliano, e a data das aparições, na realidade, correspondiam ao solstício de inverno. Bom, no manto, a tilma de Guadalupe, a primeira coisa que chama a atenção é o estado de conservação. Como já falamos, esse tipo de tecido tem uma vida esperada de apenas uns 20 anos. Porém, esta imagem já tem quase 500 anos.
além disso, não teve nenhum tipo de proteção durante mais de 100 anos. Recebeu radiação infravermelha e ultravioleta de dezenas de milhares de velas próximas a ele. Em 1785, sofreu o derramamento de um produto com 50% de ácido nítrico na parte direita da tilma e, além de não ser destruída, conservou as partes coloridas da imagem. Essa substância se utilizava para limpar a moldura de prata que envolvia a imagem. Em 1921, que era uma época em que o México passava por uma grande perseguição religiosa, foi colocada uma bomba de dinamite a 150 metros de distância da imagem. Foram destruídos todos os vidros dentro desse rádio, menos o que protegia a imagem. Um crucifixo próximo à imagem ficou completamente deformado. Aqui está ele, ainda se conserva. E pelas características da região, é uma região úmida e salina, que também não favoreceria a conservação do tecido. Também repele a poeira, os insetos, inexplicavelmente não há rastros de larva, de mosca, nem a mínima sujeira nele. Bom, outro dos mistérios associados a esta imagem é a própria natureza da imagem. Não se encontraram rastros de pintura no tecido. De fato, quando se observa a uma distância menor que 10 centímetros, se percebe apenas a trama do maguey sem as cores da imagem. Vários cientistas, entre eles um prêmio Nobel de Química, Richard Kuhn, em 1978, analisaram as fibras coloridas da imagem e não encontraram também rastros de pintura nem de origem vegetal, animal ou mineral. Também não há marcas de pincelado. É como se a imagem estivesse flutuando a uma distância de menos de 1 milímetro do tecido. Em 1979, dois cientistas da NASA, Callahan e Smith, submeteram a túnica a uma análise com raios infravermelhos e chegaram à conclusão de que o tecido não tem nenhuma preparação prévia. Esse tipo de análise se usa nos quadros antigos para estudar se existem pinturas por baixo do que nós vemos, e eles aplicaram essa técnica à tilma de Guadalupe e chegaram à conclusão de que o tecido não tem nenhuma preparação, e o que torna inexplicável a conservação do rosto, das mãos, da túnica da Virgem. Como numa tela tão rústica aparece essa imagem tão delicada. Bom, de fato, os mesmos cientistas determinaram que existem retoques feitos por mãos humanas, e como nas mãos, nos raios, e por sorte esses retoques não foram tão invasivos para afetar algumas partes, como vamos a ver daqui a pouco. Nenhum pintor escolheria um tecido tão rude e sem nenhum tipo de tratamento para uma criação artística. Segundo os especialistas, também há uma beleza extraordinária na composição da imagem, em termos de color, linhas e proporções. Inclusive, existe o que se chama proporção áurea nela. Aqui temos a imagem com essas linhas que mostram a proporção áurea. Existem muitos outros mistérios e simbologias no manto de Guadalupe, como, por exemplo, as constelações que aparecem nele. Mas eu não vou falar deste assunto, quem sabe
o professor Vilhena mais adiante quer falar disso. O que eu vou considerar mais em detalhe é o estudo realizado nos olhos da imagem de Guadalupe. Consideramos que os olhos da Nossa Senhora na imagem têm apenas uns 7, 8 milímetros, e mesmo assim tem se revelado uma fonte de outro grande mistério. Bom, foi em 1929 que um fotógrafo oficial da Basílica de Guadalupe observou nas fotografias que ele tomou que no olho direito, aparecia uma imagem, uma silhueta humana. Como já falamos, essa era uma época de grande perseguição para a igreja, a religião em geral no México, e então pediram para ele não publicar esta descoberta, e portanto ela ficou assim meio no esquecimento por algum tempo. Apenas em 1951 teve um desenhista que estava tentando copiar a imagem e, olhando com lupa os olhos da imagem, percebeu também que não só no olho direito, mas também no esquerdo, aparecia essa imagem, essa silhueta humana. Depois, vários oftalmólogos analisaram os olhos de Nossa Senhora, e, em particular, o Dr. Enrique Grau, que era reitor da Universidade Autónoma de México, e observando com os oftalmoscópios, percebeu que, ou notou que, assim como outros colegas também tinham notado, que os olhos parecem ter uma profundidade, um olhar como se fosse de uma pessoa viva. Bom, aqui eu vou fazer uma breve pausa para falar das chamadas imagens de Purkinje-Sanson. É um fenômeno da oftalmologia, leva esse nome por causa dos cientistas que estudaram eles no século XIX. Como sabemos, o olho é um sistema óptico e consta de várias superfícies que também têm propriedades especulares. Se aqui nós temos, nesta figura da esquerda, uma luz incidente, no caso uma vela, chega na córnea do olho e fica parcialmente refletida, dando lugar a uma imagem da vela, que é a que está indicada na figura por P1. Parte da luz ainda se transmite e é refletida na superfície interna da córnea, dando lugar a uma imagem bem mais tênue, que está indicada por P2 na figura. Parte também é refractada através do humor aquoso e chega no cristalino, onde também se produz uma reflexão parcial da luz. Finalmente, parte da luz chega na superfície posterior do cristalino e também sofre uma reflexão e dá lugar à última imagem mostrada aqui, que é a chamada P4. A P4, por causa de provir de uma superfície côncava, é invertida, ao contrário das outras três. E ela é bem mais fraca. Bom, se nós olhamos um olho de qualquer pessoa que tem objetos, pessoas diante de si, vamos a ver, possivelmente enxergar algumas destas imagens, pelo menos talvez a principal, que é a pergunta. Bom,
Inclusive acho que esta técnica se utiliza en oftalmología para algunos diagnósticos. Bom, então, gostaria aqui de destacar o trabalho que foi realizado na análise dos olhos da imagem pelo Dr. José Aste Tonsman. Ele vive ainda, é engenheiro peruano que, após se formar em engenharia, foi a realizar posgrado na Universidad de Cornell y se especializó en procesamiento digital de imágenes. Después voltó para su tierra y por esas cosas do destino consiguió un trabajo para IBM no México para análisis de imágenes de satélite da NASA. Bom, fue a residir lá con toda su familia y evidentemente se interesó no asunto da imagen de Guadalupe. Como tenía leído alguna cosa al respecto de esas primeras observaciones de los olhos, pensó que si a simple vista o con apenas una lupa se podían encontrar imágenes dentro de los olhos figuras dentro de imagen de los olhos, tal vez si se aplicase a técnica de procesamiento digital para ese estudio, se encontrarían cosas bien interesantes. Entonces, a partir de 1979 se dedicó intensamente a este objetivo y como era empregado de IBM, lógicamente tenía que hacer esto fuera das horas do servicio, entonces se dedicó así, perdió horas de descanso, inclusive de estar junto con su familia, esquecerse de jantar, todo eso, como la mayoría de los cientistas top. Y más teve mucha comprensión por parte de la esposa, de los hijos, y fue adiante, y confirmó con estudios preliminares que existían figuras humanas en las fotografías tomadas anteriormente en los óleos latinos. Debido a estos resultados, se le permitió observar más de perto y fotografar nuevamente a imagen. Debemos notar que esas imágenes son muy pequeñas realmente, y excepto aquella que tenía sido ya observada primeramente de un señor barbado, difícilmente son visibles a simple vista. Estas imágenes, que son justamente las imágenes de Purkinje-Sanson, aparecen en ambos olhos y dan con las debidas proporciones debido a que las distancias entre los olhos y los objetos no son las mismas. Él dividió las fotografías de los olhos en cuadrículas microscópicas hasta un punto de que 1 milímetro cuadrado cabían 27.778 ínfimos mínimos cuadradillos. Y una vez feito eso, amplificó más 2000 veces esa imagen, y lo que permitió la observación de pormenores que son imposibles de ver a olho nu. Es interesante lembrar que no comienzo de las pesquisas, 1979, no existían las tecnologías que nós temos hoje en día. Por ejemplo, las impresoras que le imprimían todas las imágenes escaneadas, y eran impresoras matriciales. Tal vez algunos de ustedes, como yo, ya conocí también esas folhas inmensas que surgían en las impresoras matriciales. Y las figuras eran reproducidas en escalas de gris,
de cinza por símbolos, letras, números, que permitían, así con esa escala, diferenciar, distinguir esas imágenes. También no existían los programas actuales como Photoshop, etc. Y el doctor Astor Townsend debe que desenvolver algoritmos propios, originales, para analizar estas imágenes. Bueno, con este estudio, él consiguió detectar 13 figuras humanas nos óleos da Nossa Senhora. Aqui temos uma ampliação, acho que o olho esquerdo, onde se vê claramente essa figura do Senhor Barbado que já tinha sido observado anteriormente. E mais nas figuras inferiores temos o olho esquerdo e o olho direito com as mesmas imagens praticamente. Bom, analisando um pouquinho estas imagens, a primeira que ele detectou foi esta indicada aqui no canto esquerdo, que aqui vemos no destaque, ele analisando encontrou que é uma figura de um índio seminu que está sentado, uma posição que ele achou muito estranha, e devemos dizer que o Dr. Astor Townsend não era oriundo do México, não estava tão familiarizado com a cultura, e achou um pouco estranha a posição do índio sentar assim, mas depois, pesquisando, descubriu que realmente ainda tem nativos que se sentam dessa maneira no chão. Devemos dizer também que ele dedicou muito tempo a análise de cada figura, porque para ele era todo um enigma ir descobrindo estas imagens presentes nos olhos. A segunda e terceira figuras mostram, aqui no destaque, essa seria a segunda, um senhor idoso, que se supõe, por comparação com pinturas antigas, seria o bispo Juan de Zumárraga, que na época, acho que já tinha mais de 60 anos. E aparece outra pessoa, um homem mais jovem, se supõe que era um sacerdote jovem que acompanhava ele como intérprete, já que o bispo não falava o náhuatl. A quarta figura que aparece, vemos aqui também no destaque uma criação artística, seria o próprio Juan Diego. Ele também achou muito estranha essa vestimenta, esse chapéu em forma de cone, mas também pesquisou e viu que realmente se usava. Uma coisa também que podia ser observada, ele como não tirou o seu chapéu se estava na frente de outras pessoas mais importantes, como era o bispo. Mas a explicação é que ele estava ocupado assegurando a tilma. Temos também outra figura que intrigou muito ao Dr. Astor Townsend, e é a silhueta de uma mulher de cor, uma mulher africana, e aparentemente seria uma escrava. Ele achou muito estranho porque pensou que nessa época não existiam escravos no México. Mas depois pesquisou e viu que realmente o bispo tinha tido uma escrava africana que ele liberou depois, mais tarde deixou em liberdade.
Bom, depois dessas figuras temos as outras numeradas de 7 a 13, que aparecem no centro do olho, nas pupilas. Por estar centradas no olho, estas imagens não se diferenciam do olho esquerdo para o olho direito, aparecem no mesmo tamanho. Analizando estas figuras más detidamente, aqui vemos no detalhe, o Dr. Astrid Tonsman concluiu que se trata de um grupo familiar. Temos a mãe, aqui no destaque, a mãe, não, perdão, aqui, a mãe carregando um bebê, com 2 filhos, uma menina e um menino. Bom, não estou vendo aqui na figura, mas tem um homem à sua direita, numa posição mais baixa, que seria o marido dele, o pai das crianças, e atrás deles um casal de pessoas mais idosas, que seriam os avós. Ele chamou isto o grupo familiar. Bom, aqui temos uma reprodução esquemática dos 2 olhos. Aqui o grupo, claro, o grupo familiar aparece na mesma dimensão, mas bem mais tênue no olho direito. Bom, como a questão que ele se levantou é como que nessa imagem da Tilma podían aparecer todas estas figuras, inclusive de Juan Diego, que se supone que le estaba asegurando a Tilma no momento da aparição da imagem. A hipótese dele é que houve uma aparição que ninguém percebeu, anterior à extensão do pano, a Nossa Senhora. Essa senhora teria olhado de frente a todas estas pessoas, o obispo e todos os que estavam próximos dele, inclusive Juan Diego, e instantes depois desapareceu, instantes depois ela fica estampada na Tilma. Bom, isso seria todo o que podemos falar a respeito das imagens dos olhos. E, bom, aqui temos um breve resumo do que aconteceu, que o culto da Nossa Senhora de Guadalupe se estendeu rapidamente e miles e miles de indígenas se convirtieron ao cristianismo a partir desse milagre. Se construíram templos onde justamente a Nossa Senhora tinha pedido, e teve um que foi concluído em 1709, que foi elevado à categoria de basílica. Em 1704, o Papa Bento XIV confirmou o patrocínio de Guadalupe sobre Nova Espanha, que era de Arizona a Costa Rica. E depois, Pío X a proclamou padroeira da América Latina, e Pío XI também incluiu a Filipinas, e por fim, em 1945, Pío XII le deu o título de Imperatriz da América. No dia 12 de dezembro de 1976 foi inaugurada a nova Basílica de Guadalupe, que nos mostramos no início. E o Papa João Paulo II canonizou na Basílica de Guadalupe a Juan Diego, que foi o primeiro índio da América a se converter em santo. O Papa Francisco, que, digamos de passo, tem formação científica, também é muito devoto da Nossa Senhora de Guadalupe. Bom, vou terminar apenas com colocando essas palavras que a Nossa Senhora dirige ao índio Juan Diego. Vocês estão vendo na pantalla, acho que não vou ver tudo, mas ela fala como dizemos, de uma forma bem carinhosa, tratando do filho, mas
o filho mais pequeno, e fala para não temer nada, nenhuma doença, nem qualquer outra angústia. ¿Acaso no estuve aquí? No está sobre mi amparo y protección, nosotros salud, no estás por ventura, no me obligarás entre tus brazos. ¿De qué más precisas? Acho que estas palabras son muy lindas y valen inclusive para todos nós, inclusive en estas épocas que nós todos andamos así medio preocupados con las pandemias y todo eso. Bom, então, termino por aqui a apresentação e se eu posso responder alguma pergunta, será um prazer. Alicia, muito obrigado. Eu vou convidar todos a abrirem o microfone para a gente bater palmas. Obrigada. Muito bem. Vamos agora para o momento das perguntas, né? Então, quem tiver alguma pergunta, pode fazer. O Marco, eu só queria Pode falar. agradecer, né, a excelente palestra da doutora Alicia, né? E também destacar um ponto, né, entre os vários pontos que ela falou, a questão da tinta, né, que é feita na pintura, ela não é de nenhum tipo não é do reino animal, não é do reino vegetal, não é do reino mineral, é uma coisa assim que parece que não existe no planeta, né, Alice? É um negócio assim, né? A única coisa que pode ser comparada com esta imagem de Guadalupe talvez seja a Sábana Santa, a Sudário de Turim, que também apresenta este mistério em quanto à composição. E a pintura ela está a quase 1 milímetro de altura, não está encostado no tecido. Né? É uma coisa impressionante, né? Não tem explicação científica para isso, né? Pois é. E é interessante que uma coisa que nós temos existe. Sobre isso, Alicia, você chegou a estudar mais a fundo essa questão das análises por radiação, não sei se teve radiação não ionizante também, mas a não ionizante, você não chegou a estudar a fundo sobre que tipo de espalhamento se observou, por que chegou a essa conclusão? Não. Eu sou amadora. Alicia, você sabe, por acaso, se o resultado desses trabalhos todos, dessa pesquisa, chegou a ser publicado em alguma revista científica? Eu não sei, mas eu sei que o Dr. Arthur Tonsman, ele tem um livro que publicou. Sim. E em revistas científicas, não sei, eu tenho visto... eu esqueci de mencionar, mas no fim da palestra, deixa eu ver, eu coloquei alguns, vou compartilhar de novo, alguns vídeos de YouTube que são bem interessantes, eu assisti a eles, só que, bom, todos esses estão em espanhol, mas depois eu posso passar também as referências. Passa para a gente, se você conseguir passar eu posso passar, você pode passar pelo meu e-mail, ou se você conseguir passar direto pelo WhatsApp, seria legal também. Tá, você quer o arquivo todo ou a página das... Não, pode, se você não tiver nenhuma restrição, pode ser o arquivo todo. Tá bom. Mas é muito interessante, realmente. É realmente surpreendente, né? Tudo isso que acontece e que a interpretação realmente da ciência, né, não é adequada para dar uma resposta ao que se vê, né? Realmente é impressionante a imagem. Eu estive lá uma vez, é uma sensação diferente mesmo. Sim. Inclusive, aquelas constelações que tem na Tilma, né? Elas retratam
a condição das estrelas naquela região, né? Naquele dia, né? Quer dizer, provavelmente, sem dúvida alguma, não foi o índio que desenhou, ele nem acho que conhecia nada de astronomia, né? Essas Não, coisas. tem muitas incógnitas, muitos mistérios na firma. Como falei, não dava para tocar em todos. Tem esse das constelações. Alguns falam de um pentagrama musical que aparece. Tem simbologias que estão bem associadas à cultura dos astecas. Como eles eram um povo que não tinha linguagem escrita, senão se utilizavam símbolos, e muitos dos símbolos que aparecem aí são extremamente significativos. O fato também da a aparição acontecer justamente no equinócio, como falei, era o calendário juliano na época, era para eles também muito significativo, porque no equinócio, perdão, o solstício de inverno, no solstício de inverno é quando começam os dias a ficar mais longos. Para eles, isso era como um novo renascer, por causa de que sempre estavam com esse medo do sol apagar, tudo isso. Então, o solstício de dezembro seria verão para nós, mas para eles é inverno. Realmente era quando os dias começavam a ficar mais longos, e era muito significativo. Depois, as flores que aparecem também no desenho são muito significativas para eles. Parece que essas flores são flores características da Europa, da Espanha mesmo, né? Uma vez eu vi alguma informação nesse sentido, que as flores são flores que não nascem no México e que existem na Espanha. Sim, você diz as flores que o índio levou na tina. Sim, mas, exato. além disso, tem umas flores estampadas na túnica. Da túnica, eu não me lembro o nome agora, é um nome indígena, mas são típicas da cultura deles. Tem também alguns detalhes, como a cor do manto da Nossa Senhora, que é um azul turquesa, que era uma cor utilizada apenas pelo imperador, e mostrando que ela era uma rainha. Tem também o fato do cabelo dela não ser prendido, significava que a moça era solteira, porque as casadas amarravam de uma forma especial o cabelo. Tem também a fita na cintura que indica que ela está grávida. Então, eles associaram rapidamente as ensinanças que recebiam dos evangelizadores de que a Virgem Maria, apesar de ser solteira, concebeu um filho, e essa aparição realmente aparece grávida. E existem assim muitos outros mistérios. É um detalhe que as aparições de Nossa Senhora, né, sempre são para pessoas simples, né? Vejamos o caso de Fátima, por exemplo, né, para os 3 pastores, né? Nossa Senhora das Graças para a noviça, que não era a mais importante lá, não é do convento, né? E para Juan Diego, né, que era um índio que não era muito importante, né? É muito, acho que é representativo isso, realmente, né? Posso fazer um comentário, gente? Claro. Sem dúvida. Oi, eu sou o Hugo, eu fui convidado pelo Formaggio. E primeiro, obrigado, muito bacana a fala da professora Alicia, né? Eu sou pesquisador também, mas eu sou da área de humanas, né? Então, assim, tô achando super legal ver um monte de cientista, né, analisando isso. Mas sobre o Roberto falou agora, as aparições marianas são muito interessantes, né? Eu estava pensando aqui, eu vou sair um pouquinho disso que vocês estão falando, mas comparando um pouco com Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, como Guadalupe e Aparecida sintetizam muito, explicam muito dos lugares onde elas aparecem, né? Então, Guadalupe é uma Nossa Senhora mestiça, né?
Eu acho que tem muito a ver com essa coisa da colonização mexicana. Eu acho que na aparição dela você sintetiza ali um aspecto importante da história, né? Assim como Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil tem essa relação com a imagem negra, né? Quer dizer, que ela não era uma imagem negra, mas ela é associada à escravidão, né? Por ela ter escurecido. Ela é uma santa portuguesa, né? Mas como que as aparições marianas, elas têm esse poder ao longo da história, né? Sempre que você tem Czestochowa e algumas outras, elas têm essa característica, né? E eu acho interessante porque Guadalupe e Fátima, por exemplo, elas próprias aparecem, né? Em Aparecida a gente tem a coisa da materialidade propriamente, que você altera um pouco a forma como isso é reproduzido no imaginário, né? Então, eu estou pensando assim, historicamente, porque eu sou professor de história, né, e pesquisador de catolicismo, então, acho que foi por isso que o Formaggio me convidou. Mas, assim, é muito legal ver o ponto de vista de vocês, né, quer dizer, a ciência tentando especular alguns aspectos ali e a ciência se reconhecendo incapaz, né, assim, a gente não está dando conta com o que a gente tem de explicar alguns fenômenos que estão acontecendo aqui, né. Então, assim, acho que era um pouco esse comentário só para dar um contraponto, como eu sou da área de humanas, né, esse olhar nosso. Mas, por exemplo, Guadalupe, na independência do México, ela é uma figura icônica, porque ela une os indígenas e os crioulos, né? Os crioulos, então, os mestiços que não são indígenas, mas também já não são mais não são espanhóis, porque não são reconhecidos, né, mais pelos espanhóis da metrópole. E o movimento só ganha força quando Guadalupe é tomada como símbolo icônico na independência mexicana, que começa lá em 1810 e o processo vai se desenrolando, acho que por 10 anos, acho que até 1820, eu não me lembro exatamente quando é a independência do México. E é interessante como ela é a figura que unifica todo mundo, né? Contra o espanhol, né? Então ela tem esse uso do imaginário, né? Da própria santa, né? Dessa sua aparição. Mas acho que era isso, gente. Desculpa a intromissão, estou aparecendo agora. Obrigada. Uma coisa que se fala que no México 99% das pessoas são guadalupanas, mesmo que não sejam muito católicos. Verdade. E isso é interessante porque eu acho que isso, por exemplo, diz um pouco sobre a relação que povos como o México, como o Peru, a própria Bolívia, né, ou quase todos os nossos irmãos aqui sul-americanos ou latino-americanos, como eles se relacionam com o passado indígena deles e como nós, brasileiros, nos relacionamos com o nosso passado indígena. Nós nos relacionamos com o nosso passado europeu e africano, né, por todo o movimento negro e tudo mais. Mas é como se a gente não fosse descendente de indígenas, né, e a gente tem mais de 200 etnias no Brasil, né. Agora, no México, a senhora estava falando, né, a língua náhuatl. Na Universidade do México, alguns cursos são oferecidos em náhuatl, né? Como no Peru, a língua seria o quichua, né? O quechua, que é a língua dos incas, ou dos povos, não só dos incas, mas outros povos ali. Algumas universidades peruanas, você tem cursos em quichua, né? E aqui no Brasil, sei lá, talvez o equivalente fosse o Guarani, né? Uma língua mais geral, o Tupi-Guarani, seria meio que uma mescla de várias línguas indígenas. A gente só tem os resquícios que aparecem no nosso vocabulário brasileiro, né? Do nosso português brasileiro. Então é curioso, assim, eu acho que essas aparições também explicam um pouco de como que nós nos relacionamos. Tem a ver com a forma da colonização espanhola, que foi diferenciada, né? As colônias espanholas se fragmentaram e tudo mais. E eu estava vendo aqui no Wikipedia, aqui, Guadalupe ela é padroeira do México, da cidade do México, da América Latina, de alguns países caribenhos, né? E o Brasil se relaciona pouco com ela porque nós temos a nossa, né? Então, uma curioso, assim, a nossa é negra, né? Então, você tem algumas diferenças, assim, o Brasil é muito ponto diferente, né, na colonização da América Latina, assim, eu acho que o Brasil, a gente não se sente latino-americano, né? Às vezes eu tenho essa impressão, apesar da gente ser latino-americano, é óbvio, mas é curioso, a gente pode olhar essa nossa raiz um pouco por essas aparições, né, por esses eventos religiosos, né, fatos religiosos. E talvez você possa até nos explicar um pouquinho melhor a força, né, dessa devoção à Nossa Senhora de Guadalupe,
no México, que no começo do século XX, né, fim do século XIX, começo do século XX, sofreu uma forte repressão. Realmente, a Igreja Católica foi quase semelhante ao que aconteceu com o Marquês de Pombal aqui no Brasil e em Portugal, não é? Não foi isso? E talvez Nossa Senhora de Guadalupe aí, não é? Essa devoção ajudou aí a manter a religião católica no México. Seria isso mesmo? Eu conheço pouco, né, dessa história, eu sou mais um curioso, né, mas eu acho que tem um pouco isso, né, algumas manifestações de santidade ou aparições marianas são um pouco complicadas para a igreja, né, na verdade a igreja tem dificuldade para controlar simbolicamente isso, né, então, por exemplo, eu fico pensando em santos místicos, o Padre Pio, hoje um santo da Igreja Católica, mas foi difícil, né, canonizar o Padre Pio, porque são fenômenos que a igreja ela sai um pouco do controle, né, e ganha essa dimensão do popular, né, então, a própria Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, quer dizer, a igreja conseguiu organizar ali a devoção, você tem toda uma leitura nacionalista daquilo, né, então Getúlio Vargas e outros, todo mundo passa por lá, né, mesmo os nossos candidatos a presidente que são ateus passam por lá, mas, assim, eu acho que Guadalupe foi um pouco problemático, essa coisa de ser uma santa indígena quase, né? Ela aparece com aspectos muitas vezes de indígena. Então, como assim uma Nossa Senhora indígena, né? Nossa Senhora é branca, né? Quer dizer, a imagem que foi construída. Então, eu acho que é interessante, assim, tipo, pensar como que a igreja vai organizando o discurso. Ela, em alguns momentos, ela pode ter uma resistência, depois ela incorpora, né? Mesmo Nossa Senhora Aparecida aqui também, a ideia da igreja era um pouco unificar, né? Nossa Senhora Aparecida do Norte, que não é mais do Norte, agora é só Aparecida, ser o centro de romarias do Brasil, e não é, né? Na verdade, a gente tem outros centros poderosos no Nordeste, né? Bom Jesus da Lapa, você tem no Pará, né? O Círio de Nazaré. Então, não teve ela talvez sintetiza ou centraliza a devoção no Sudeste e na região Sul. Quer dizer, vem gente do Brasil inteiro, mas, assim, para ser aquela força, como, por exemplo, talvez seja Fátima em Portugal, não conseguiu, né? Então, eu acho que tem um pouco esses fenômenos, eles são, a gente fala em antropologia, né? Uma espécie de um sagrado selvagem, né? Quer dizer, ele é sagrado, mas ele é selvagem no sentido que é difícil controlar, né? Quer dizer, depois que você tem o fenômeno, a população, a religiosidade popular, ela vai produzindo coisas em cima, né? E nem sempre essas coisas estão de acordo com os mandamentos da Santa Sé ou de determinados grupos dentro da igreja, né? Então, acho que essa é uma leitura mais histórica e antropológica disso, mas eu conheço um pouco, eu precisaria pesquisar mais, né, para trazer mais elementos mais embasados nesse sentido. Eu só queria fazer uma observação, legal ver essa sua discussão, mas assim, eu não consigo deixar de olhar, analisar a situação, sendo católico, com a visão da fé, né? E a igreja realmente não tem controle sobre essas coisas, porque para quem tem a visão da fé, é obra da vontade de Deus, né? E Deus se manifesta como ele quer, ele não pede autorização para o Papa, porque ele está acima do Papa, ele pode, vamos dizer assim. A única coisa que a igreja faz, vamos dizer assim, é certificar que aquela aparição você não tem nada contra a doutrina, né? Nada contra o evangelho. Na verdade, isso no é final, um tema de pesquisa. esse é o tema de pesquisa. Eu ficaria curioso, quer dizer, eu não conheço nada ou alguma coisa que tenha sido escondida pela igreja, vamos dizer assim, nas aparições, né? Claramente contra a doutrina. Não, eu acho que não é esconder, é controlar o fenômeno, né? Então, porque eu fico pensando assim, no meu caso, o Formaggio conhece bem, a gente se conheceu assim, eu fiz a pesquisa sobre o Padre Rodolfo, né, aqui em São José. Eu não queria falar sobre isso, não estou fazendo propaganda só para vocês entenderem, né? Uhum. E, na verdade, o que eu analisei? Como se produz um santo. Quer dizer, o santo já é santo para Deus, ou na relação dele com Deus, mas como a igreja produz essa narrativa, como ela certifica uma santidade, autoriza aquilo, solta, né? O Papa solta um documento dizendo, ó, católicos podem cultuá-lo porque a gente certifica que ele é santo. Eu acho que isso acontece com fenômenos marianos também. Eu não sou tão especialista nisso, em aparições marianas, mas
na segunda metade, assim, do começo da modernidade para cá, então mais ou menos quando Guadalupe acontece, né, século XVI, aparições marianas se tornam uma coisa potente na história da igreja, né? Elas são fenômenos muito fortes, simbólicos, né? Muito fortes. E isso, às vezes, causa problema para a igreja, né? Então, a história de Fátima, a igreja, aí os padres, os bispos, no momento, até eles entenderem o que está acontecendo, controlar o fenômeno de uma multidão que começa a chegar, né? Tudo isso, uma logística de todo o fenômeno, antes de fazer uma leitura teológica sobre aquilo, e o entendimento, e avaliar aquilo, dar um consentimento para aquele culto, e esse é o problema, né? Então, a dificuldade, por exemplo, com o Padre Pio era isso, ele foi proibido de mostrar, né, as estigmas, porque a ideia era que isso pode estimular uma coisa, e na verdade o Padre Pio ficou na dele, né? Ficou tranquilo, ficou quieto até, né, faleceu, daí foi canonizado depois. Mas isso acontece, né? Então, fico pensando na história de Guadalupe também, porque daí ela vira uma espécie de uma santa, ela tem uma leitura, uma santa quase rebelde, né? Porque ela vira uma bandeira contra a metrópole, que era o que trouxe o catolicismo para as Américas, né? Então, assim, ela acaba virando uma santa anti-Espanha, né? Ainda que ela sintetize elementos que vêm da Espanha. Então, eu não sei quem fez o comentário, eu não sabia disso, mas as flores, por exemplo, são flores que são da Espanha, mas não tinham aqui. Então, ela tem os dois elementos, né? Ela traz o novo mundo, o velho mundo para o novo mundo, né? Pensando nas Américas como novo mundo, como era chamado na época, mas ela insere também o novo mundo na cartografia do velho mundo, né? Então, assim, os santos, eles têm esse potencial civilizador também, né? De transferência de uma narrativa. Vamos pensar aí, eles estão colonizando, eles têm que inventar esse novo mundo, né? Então, eu fico pensando como que Guadalupe participa disso, né? Nessa história aí. E eu vi na professora Alice, eu achei, falei, nossa, é fantástico, porque tem é muito rico, né? O negócio, né? Eu estou falando assim, eu também falo do ponto de vista da fé, mas eu estou olhando agora com o ponto de vista da crítica histórica, digamos assim, né? Da crítica de um historiador, crítica no sentido de análise, né? Então, é bem legal, assim, essa relação, né? Outra coisa que você falou que eu procurei aqui no Wikipedia, mas eu lembro que eu não achei, mas eu tinha visto que até o Wikipedia é extremamente, ele tende nesses pontos a ser bastante, ele geralmente é parcial, né? E me surpreendeu que acho que nisso e do Sudar ele reconhece que é um mistério para a ciência. Ou que é o que não é, ele não fala que é um mistério, ele fala que não é explicado ainda pela ciência. Eu não sei se eles retiraram isso, mas estava isso antes. Tá? Quer dizer, isso atesta o que você falou, é de fato um mistério para a ciência. E é curioso, porque daí eu olho e penso assim, como que a ciência está lendo isso, né? A ciência se advoga o direito de interpretar tudo, né? Então, assim, a ciência vai explicar qualquer fenômeno que acontece no mundo, né? Eu conheço cientistas que entendem isso, que falam, não, se não explicou agora, vai explicar no futuro, né? E eu, como antropólogo, historiador que estudo religião, eu entendo que a ciência é uma linguagem, mas a religião é outra, né? Então, às vezes elas estão conversando, mas tem hora que você tem caminhos diferentes, né? De leitura do mundo e de concepção de realidades mesmo. Acho que a religião ela está produzindo realidades como a ciência também produz, né? Então, por isso que eu falo, né? Alguns amigos falam, não, você acredita nas coisas que seus pesquisados dizem? Eu falo, claro. Se ele fala que ele recebeu um milagre, ele recebeu um milagre. Não tem por que não acreditar nisso, né? É a realidade que ele está produzindo, né? Então, a gente trabalha com essa ideia de várias realidades que estão sendo produzidas. O antropólogo vai olhar isso, né? Então, é curioso, assim, como... eu fico pensando, né? Será que a gente vai explicar como cientistas tudo mesmo? Talvez nunca chegue a isso, porque estamos em outro patamar de coisas, de fenômenos, né? Você tocou nessa questão da ciência, mas geralmente a comunidade científica também escolhe aquilo que ela pode estudar e que ela não pode, o que não deve, ou que não vale a pena investir esforço. E isso, na verdade, é totalmente arbitrário, absolutamente arbitrário. É isso a minha opinião. Mas não é só o exemplo da religião, há outros exemplos também. Os exemplos, por exemplo, pega, por exemplo, todos esses casos de pessoas que relatam abdução por alienígena ou que viram, e tem registros, e agora foi reconhecido também pela Força Aérea Norte-Americana.
É simplesmente um assunto que parece ser tão absurdo e distante, difícil de controlar pela metodologia científica atual, que simplesmente é quase que um consenso de que não vale a pena pesquisar esse assunto. E geralmente quem se dedica vai ter que se dedicar de maneira um pouco amadora, porque não vai poder dedicar-se o tempo todo, né? Vai ter que fazer algum outro trabalho mais mainstream, né? Ou talvez o assunto seja estudado a quatro paredes, fechado guardados, assim, de maneira classificada, né, pelo Estado. Isso é absolutamente possível de acontecer e acontece, né? Embora a gente possa falar que seja teoria da conspiração, mas por quê? Não acontece essas coisas. Existem assuntos que são estudados de maneira classificada, né? Enfim. Mas a ciência, Marco, ela só pode trabalhar com coisas que sejam controláveis, né? Quer dizer, reprodutíveis e controláveis. Quer dizer, pois é verdade. Quer dizer, os milagres não são reprodutíveis e controláveis, né? Não tem variáveis aí que você pode controlar no processo de observação. Da mesma forma, essa questão de objetos voadores aí também são relatos apenas que são feitos, né? Roberto, mas tem uma coisa, tem evidência material. Quer dizer, o manto, por exemplo, é uma evidência material. Inclusive, há relatos de que, quer dizer, pode acreditar ou não, de que caíram objetos, vamos dizer assim, alienígenas, que foram recolhidos. Se você tem objetos, você tem a materialidade, aquilo pode ser sondado e pode ser analisado por equipamentos científicos. Mas não teve, não recebe atenção ou um certificado, não recebe a atenção da grande comunidade científica. Existe, tá? O manto de Guadalupe e o Santo Sudário, são provas materiais que podem ser testadas, e foram atestadas pela ciência, né? Mas isso mesmo havendo a prova material, isso não significa que as pessoas vão acreditar, elas podem questionar os resultados, né? Infinitamente. Porque a ciência também demanda um passo de fé, né? No fim das contas, a própria ciência, tem um antropólogo que fala isso, né? Porque no limite, a ciência também está precisando de uma crença, né? Mas você falou dos UFOs, né? Eu acho que a parapsicologia também é uma área que tenta, né? A parapsicologia, quer dizer, você tem psicólogos, psiquiatras que estão tentando estudar fenômenos que aparentemente a ciência estão desafiando as leis da natureza, digamos assim, né? Então, eu andei lendo umas coisas sobre parapsicologia e muita gente não leva a sério, né? Lembra lá do Padre Quevedo e tal, que era um cara super inteligente, na verdade, né? Tira um sarro dele, era um cara super inteligente. E são fenômenos que é curioso, assim. Tenho estudado agora alguns antropólogos italianos, inclusive, que estão tentando puxar um pouco isso, né? Estudar esses fenômenos de um ponto de vista antropológico mesmo, mas assim, sabendo que eles vão sofrer preconceitos. Então, você estuda parapsicologia, vai apresentar um relatório num congresso? Eu tenho evidências para isso, é o que você estava dizendo, né? A coisa dos UFOs, eu tenho um grande amigo que fez um mestrado na história, lá na Unicamp, sobre a construção da ufologia como ciência. Então, assim, ele foi entrevistar ufólogos amadores e foi ver revistas para ver como que esse pessoal está tentando construir uma metodologia, né? Então, são engenheiros como vocês, físicos, gente que faz ciência, como a gente diz nas humanas, ciência hard, né? Ciência pesada, mas eles estão tentando construir uma metodologia, porque ninguém leva eles a sério, que, assim, quando são cientistas, né? Então, é curioso isso, assim, é um trabalho super legal desse rapaz. Hoje ele é professor de um IFES, aí o mestrado dele foi publicado. Depois eu posso passar, descobrir o nome direitinho, quem tiver interesse. É uma leitura sobre como que a ufologia se constrói como ciência, né? Mas, assim, voltando a Guadalupe, eu acho que ainda é muito mais complexo mesmo. A gente entra em mistérios, assim, que é difícil, né? E talvez seja o grande fascínio mesmo da coisa, né? Pois é, na minha opinião... Pode falar, Júlio, desculpa. Uma pergunta para a doutora Alicia, que é assim... A aparição de Nossa Senhora e outras, de Aparecida, desculpe, e outras, é uma imagem. Mas Lourdes, Fátima e Guadalupe foi uma aparição da própria Nossa Senhora pessoa. Lourdes e Fátima têm uma mensagem, né?
A senhora chegou a ver, qual a mensagem? Porque, assim, como ciência e fé, né? Deus não faz essa coisa à toa, né? Então, qual que seria a mensagem de Guadalupe? Tem alguma coisa que a senhora estudou nisso? Bom, a mensagem eu acho que está sintetizada nessa oração final que eu coloquei, que nos traz, nos pede para confiar nela y no temer las adversidades. No sé si se refiere a eso o otra cosa que tal vez yo no mencioné, que es interesante de notar, es que con la tecnología del século XX, que fue analizada más esta imagen, está trazendo uma mensagem que transcende da época em que aconteceu para nós que temos acesso a esses resultados da tecnologia, coisa que nos séculos passados não havia. Por exemplo, o estudo das imagens não podia ser feito. O microscópio eletrônico, por exemplo, né? Claro. Isso foi impresso digital. quando não tinha essas técnicas, vamos dizer assim. Claro. Processamento digital de imagens, a própria análise química da fibra, ou seja, está transcendendo da época em que aconteceu esse milagre e traz também para a gente no presente, né? Isso é uma das coisas que chama atenção, né? Porque lá em 1531, se não me engano, né? Você ter coisas que você só vai compreender quase 400 anos depois, com a tecnologia que foi desenvolvida bem depois, né? Claro. É uma coisa assim que, se a gente analisar, a gente vai falar, nossa, mas como é que podia, né? Então, não foi um ser humano que fez aquela tilma, ou que, sabe, usou aquele sistema e tal. Entende? Aquela questão das imagens que estão nos olhos de Nossa Senhora, não tem como explicar, né? Não tem como fazer. Mesmo hoje, eu acho que não dá nem para fazer um negócio desse, né? A não ser com... né? Então, quer dizer, realmente é uma coisa que o que chama atenção no manto de Guadalupe é essa sobrenaturalidade das coisas que estão no manto, né? Então, parece que é o céu querendo fazer uma manifestação aqui para as pessoas, né? E aí, provavelmente, talvez tenha outras coisas ainda que vão ser descobertas ainda, né? Assim como esse processamento de imagem que foi feito, né? Isso foi, acho que no século passado, né? 1970, 80, né? Com técnicas de processamento digital de imagens. Quer dizer, só foi descobrir aquelas imagenzinhas no olho a partir desse processamento. Quer dizer, sei lá, se no futuro surgir alguma outra técnica que possa descobrir alguma outra coisa, né? Não sabemos ainda, né? Então, isso é atenção para mim, sabe? Essa sobrenaturalidade do manto, né? Claro. Uma assim, coisa impressionante é a duração também desse manto, porque não era para existir. Já devia estar carcomido. Sim, sim. A própria durabilidade do material, né? Que dura 20 anos. 20 anos. Já, normalmente dura 20 anos, mas já está há 500 anos, né? Intacto, né? Então, quer dizer, o que essa mensagem sobrenatural nos indica, né? O que ela quer sugerir para nós, né? Quer sugerir que tem uma mão sobrenatural nesse negócio, né? É assim que eu vejo, sabe? E eu não consigo deixar de ver que Nossa Senhora dizendo para os indígenas, olha que esse povo invasor aí está levando essa... não é só mais uma religião que está lhe sendo imposta por um povo dominador, né? Está dizendo,
olha só quem sou eu, né? É a mesma Nossa Senhora do Magnificat que fala, né? Manifestou o poder do seu braço, dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Uhum. Então, é como se ela querendo dizer, ó, tem algo por trás desses invasores espanhóis, né? E você não olhe para a imperfeição deles, mas veja que vocês me têm, né? Eu vou cuidar de vocês, né? Nossa Senhora cuida e eles acreditam. É como se eles e dizem, né, que os franciscanos não estavam dando muito certo a evangelização dos índios, né? E eu acho que eu pessoalmente acho que não daria certo, a não ser que os franciscanos fossem muito, muito humildes, né? E de certa forma morressem mesmo, quer dizer, se deixassem mesmo destruir pelos índios. Precisou de Nossa Senhora, quer dizer, eu vejo mesmo uma intervenção de Deus claríssima, claríssima, No, para después mostrar. fue tal la cantidad de indígenas que querían ser bautizados que dice que los misioneros no daban abasto de batizar. Então, outra coisa também é essa questão do opressor sobre o oprimido, né? Então, além disso, vamos dizer assim, essa influência de conversão que Nossa Senhora de Guadalupe promoveu ao longo dos séculos, né? Então, o que existiu de conversões ao longo de todo esse tempo, 400 e tantos anos, né? É igual, acho que a Alicia falou, né, que 99% dos mexicanos são guadalupanos, é isso, Alicia? Uhum. Mesmo que não seja muito No son católico, católicos. os caras são guadalupanos, quer dizer. Então, é um fenômeno assim que arrasta, vamos dizer assim, comove, converte, né? Então, a gente vê assim, uma coisa divina nisso tudo, né? Eu acho que isso a ciência não explica, ela pode explicar um monte de outras coisas, mas essa ação divina através de um fenômeno como o Guadalupe, tem muita coisa aí atrás disso, sabe? É claro, quer dizer, não, existe ainda algo que vai além das evidências científicas e milagrosas, né? Que é a presença do milagre no momento certo, quer dizer, tem assim, um sentido por trás do milagre, né? Sem Como dúvida, se tivesse uma inteligência por trás, fazendo aquilo no momento certo, um propósito muito bem, muito claro, muito claro. sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, ou foi Deus, você chega a uma coisa, ou foi Deus, ou foi algum padre brilhante, genial, muito acima do tempo, que pensou em tudo isso daí, milagrosamente. Eu não consigo. Nem um ser humano conseguiria fazer isso, viu? Por mais inteligente que fosse, viu? Mas se eu fosse advogado do diabo, eu procuraria aí. É a igreja que não está conseguindo converter os índios né, e bolou um plano assim muito bem bolado. Mas essa é uma questão interessante mesmo, assim, eu também não tenho dúvida do sobrenatural, da intervenção, mas a partir do momento que manifesta na história, ou seja, no mundo dos homens, os homens adquirem um certo poder sobre aquilo, de construir aquilo como narrativa. Então, o que eu estava dizendo, o que eu acho que é interessante em Guadalupe é isso, né? Quer dizer, essa relação entre opressor e oprimido, ou entre colonizador e colonizado. A gente sabe que isso tem duas faces, né? Quer dizer, eles trouxeram o catolicismo e salvaram e converteram índios, mas eles massacraram. Cortés massacrou populações inteiras no México, né? E exploraram, né, o povo. Eles estavam ali com a intenção de exploração, não é? Eu acho a evangelização era secundária, né? Eu acho que era e não era. Né? Apesar do Pero Vaz de Caminha escrever que o mais importante é salvar esse povo, né, na carta, não é? Mas no fundo acredito que para alguns era mesmo, uma exploração, essa opressão que o Formaggio falou, né? Mas isso é interessante, porque aí Guadalupe, ela se manifesta como uma santa, quer dizer, ela é Nossa Senhora, mas ela é uma Nossa Senhora, assim, eu não sou mais a mesma daí, assim, ela já é indígena, então eu acho que essas imagens são fortes também, para o historiador, né, quer dizer, acho que do ponto de vista que vocês estão analisando aqui, que a professora Alicia demonstrou tão bem, né, é outra questão. Estou fazendo essa leitura histórica do fenômeno, né? Então, assim, essa coisa dela ter transcendido o catolicismo é muito relevante. Ela virou um símbolo nacional,
né? Como Nossa Senhora Aparecida também, de uma certa forma, é no Brasil. O problema é que o Brasil hoje, eu acho que assim, Nossa Senhora, ela acabou virando também um certo símbolo nacional, independente de você ser um católico, ser mais ou menos, né? Até para evangélicos, né, que não acreditam no poder de Maria, de Nossa Senhora da Intervenção, eles têm como uma referência histórica, porque daí, quer dizer, o evangélico que vai estudar a história do Brasil, você vai pegando lá todos os presidentes desde Vargas, você vai vendo como tiveram usos políticos da imagem, né? Do fenômeno da devoção, o que para mim eu acho deplorável muitas vezes, porque eu acho que é um uso político da fé, né? Da fé das pessoas. Eu acho isso um pouco deplorável, mas isso é outra questão. Mas eu acho que Guadalupe teve um uso político na resistência, né? Então, assim, ela chega com os colonizadores, ela empodera o colonizado, porque essa coisa que você falou, Marco, ela exalta os humildes, eu acho isso uma imagem muito forte, bonita, e ela valoriza a identidade indígena daquele povo, né? Quer dizer, aquele povo se valoriza via ela, através dela, né? O coisa que a gente não fez muito com o nosso passado indígena, não sei se está errado, se está certo, não estou julgando, e depois ela ajuda a expulsar o colonizador, né? Ela não está... eu acho que ela é um símbolo forte por causa disso, né? Estou pensando assim, como símbolo. Aí, como fé, como identidade, aí é outra questão poderosa também. O México é um país super católico, né? E Guadalupe tem totalmente a ver com isso, né? Acho que é por causa dela que o México é um país super católico. O Brasil tem um fenômeno evangélico, o Brasil tem mudado um pouco a cara, mas Nossa Senhora era unanimidade até 30, 40 anos atrás, né? As coisas têm mudado um pouco e a gente tem avaliado isso lá no laboratório de pesquisa que eu trabalho, esse crescimento evangélico, como que isso está reequilibrando essa nossa identidade brasileira, né? Até 40 anos atrás, 30 anos atrás, ser brasileiro era ser católico, era ser brasileiro era ser católico. Hoje essa equação mudou um pouco, né? Ela já não é tão... Ainda somos maioria católica, mas a coisa tem mudado, né? Então, assim, é curioso, assim, o México, eu tenho morro de vontade de conhecer o México, porque eu acho que é uma cultura maravilhosa, né? Essa mescla, né? Eu acho que lá é uma fusão muito interessante. Talvez o que a gente fez com a África aqui, eles fazem com o mundo indígena, né? Então, espanhóis e o mundo indígena. Não só o México, né? Guatemala, acho que toda parte da América Latina também, né? Então, acho que Guadalupe é uma pista importante para a gente ir decifrando essas coisas também, né? Eu estou olhando esse outro lado agora, mas por isso que eu fiquei fascinado assim, com essa palestra. Eu falei, poxa, uma figura interessantíssima, né? Do catolicismo mundial, assim. É uma outra coisa, só para completar o que o Roberto falou, né? Os 6 católicos, eles, em tese, proibiram a escravidão. Então, é verdade que eles exploraram os índios, mas eles não eram tão oprimidos quanto eram pelos astecas, pelos povos opressores. Isso não tem dúvida. Acho que disso ninguém tem dúvida. Quer dizer, Na verdade, lógico quem que houve protegeu os abusos. indígenas foram os padres, né? Foi a Igreja Católica que protegeu, né? Por exemplo, Bartolomé de las Casas é o grande defensor dos indígenas, né? No momento que estava se decidindo. Será que esse pessoal tem alma, né? A grande discussão ali Foi Bartolomé de las Casas que sugeriu a Carlos V que trouxesse o pessoal da África para não explorar os índios, né? Que também aconteceu aqui no Brasil, de certa forma, né? Então, quer dizer, a escravidão é uma das manchas mais violentas, e principalmente para o Brasil, que foi o país que mais teve escravidão em tempo, né? E em população. Foi o último a ter uma abolição, né? Sim, na verdade, nós, como católicos, temos que entender também e aceitar a ideia de que a Igreja ela não se preocupou muito com a escravidão. Houve alguma preocupação com a preservação dos índios, realmente, por parte de algumas congregações, não da Igreja como um todo, mas a Igreja, ela nunca... Não existe uma... Não é verdade, Roberto. Não é verdade, não. Não? Não é verdade. Você pega, por exemplo, não sei de qual período histórico você está falando, mas já há oposição, inclusive do papado, inclusive à escravidão dos negros. Quando você tem, por exemplo, em Lisboa, o terremoto, os jesuítas, eles claramente vão falar que aquilo foi castigo de Deus pela escravidão dos negros.
Aquilo foi no século XVIII, mas nunca foi uma coisa assim simplesmente aceita pela igreja e por todos os católicos, sempre. Porque a igreja é o mundo, né? A igreja é o mundo, exatamente. É difícil você tinha isso, porque... padres que tinham escravos no Brasil. Isso na região de São João del Rei, por exemplo, a igreja católica, muitos padres ali, século XVIII, por exemplo, tinham escravos. Muitos. A ideia, o discurso da igreja, da maior parte nesse período, é que você tem uma coisa, quando você tem a colonização, você tem uma discussão sobre a alma dessas pessoas. E essa é uma discussão muito interessante, assim. Então, quer dizer, se tem alma, a gente não pode escravizar. Se não tem alma, é bicho. E aí, bicho, sei lá, você trata como um cavalo, uma mula. Essas discussões aconteceram na Universidade de Salamanca, principalmente, na Espanha, e século XVI, depois. E a escravidão negra, ela tem uma coisa de... Alguns faziam vistas grossas, outros não. Tinha uma coisa de que a escravidão, na verdade, era bom para os negros, porque você tinha uma ideia de que a escravidão civilizava o negro, que era um crente em deuses, um politeísta, né, que cultuava demônios na África, que é um discurso que, inclusive, muitas religiões evangélicas, por exemplo, mantêm até hoje, né, que consideram os orixás como demônios, né, um claro desrespeito e falta de entendimento de uma outra religião, né? Mas, assim, naquela época fazia um pouco mais de sentido, as coisas estavam sendo discutidas, né? Mas, por exemplo, aqui na nossa região, São Paulo, né, que depois virou São Paulo, Sudeste, aqui era mais escravidão indígena, né? Os negros começam a chegar como escravos aqui no século XVIII, né? Então, 1700 e pouco, depois com os negros que vão sendo deslocados para a região das Minas, né? Mas aqui para o sul do Brasil eram os Guarani que eram escravizados, né? Então, tanto é que nem se falava, até o começo do século XVIII não se falava português direito, aqui se falava ou espanhol, porque tinham contato com espanhóis da América Hispânica, ou as línguas indígenas, né? Então, assim, há uma discussão, é um tema polêmico, na verdade, assim, é difícil a gente mensurar. Deixa eu botar mais uma palhinha nessa polêmica, que a polêmica sempre é interessante para a gente pensar um pouco mais, né? Eu acho que é a manifestação mais direta da igreja sobre a questão da escravidão e também da exploração dos índios, né? Os índios foram escravizados também aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Foi o pedido de perdão feito no ano 2000, né, por São João Paulo II, que tem um documento da igreja realmente em que reconhece esse fato de que a igreja se omitiu, não é, nesse caso. É evidente, como o Marco falou, não é, algumas congregações, alguns movimentos, realmente aí, né, nós temos o José de Anchieta aqui muito preocupado, né, Manuel da Nóbrega, preocupados com a situação dos índios, né? Mas não da igreja como um todo, digamos, com o Papa, né, fazendo um documento em que ele condene a escravidão. A escravidão foi Roberto, eu te convido a você natural. faz a cronologia dos documentos do Papa. Aí você vai ver que é cedo já, a condenação é cedo. Eu, se eu não estou enganado, já é do século XVII. Tem, de fato, e o Papa João Paulo II está certo em reconhecer que houve mesmo omissão, e omissão da hierarquia, né? Mas aí fica a questão, né? A gente está falando sobre a igreja, a gente fica falando sobre a igreja instituição, ou a gente está falando a igreja daqueles que aceitaram o reino de Deus? Não, o que é de fato a igreja? A crítica, né, da instituição, né? É evidente. Da instituição, né? Evidente. Não. Eu não estou... É claro que as duas coisas não devem ser dissociadas na nossa... Se só somos católicos, nós não dissociamos as duas coisas, né? Mas onde subsiste a vontade de Deus? Quer dizer, nas declarações do Papa, né? Os erros da igreja, né? Aí não prejudicaram que a igreja pudesse atravessar 2000 anos, né? Ainda existindo, não desapareceu. Esse é um grande milagre, né? Esse é um grande milagre. Quer dizer, o ponto é que subsiste na igreja a verdade. Né? Subsiste a verdade. Sempre nos tempos houveram pessoas que se opuseram à injustiça, né? Claramente, a injustiça que está declaradamente condenada no Evangelho. Né? Bom, muito... Esse tema não era para ter surgido esse tema aqui, mas Nossa Senhora de Guadalupe, ela realmente... Acho que eu fui culpado, gente. Você foi culpado, mas foi bom, porque Nossa Senhora de Guadalupe é sobre isso também, né? Também. Não há dúvida. Sem dúvida.
Bom, acho que já deu tempo, né? Não sei se alguém gostaria... Mateus, nem o Walter, nem o Matheus e a Raquel não falaram nada. Se vocês quiserem falar alguma coisa, desculpe se eu monopolizei aqui um pouco o debate, né? Mas fiquem à vontade também. Parabéns a Alicia pela palestra, gostei muito. Eu não sei o que acontece com minha câmera, agora ela não está querendo funcionar. Mas parabéns, Alicia, muito interessante sua palestra. Obrigada. Eu também agradeço à professora Alicia e, se possível, depois disponibilizar para nós as fontes que você consultou, para a gente poder também olhar. Talvez, não sei, Marcos, se eu posso compartilhar no Drive, Google Drive, porque... Pode. Tá. Se você me der... Sim, se você me der... Eu passo o e-mail, porque acho que vai ser pesado para mandar. Tá bem, eu repasso o link. Tá bom, obrigada. Bom, obrigada a todos pela atenção e desculpem qualquer coisa. E o objetivo é despertar esse interesse no estudo de milagre tão importante como este da imagem de Guadalupe. Obrigada. E agora aguardamos o Santo Sudário, né? Quem vai fazer? Acho que o Walter. É o Walter? Ah, tá bom. Tá bom. Então chegamos ao fim. Agradeço aí a presença de todos e também pelo excelente debate, né? E muito bem, vamos então nos preparar para o próximo daqui a um mês. Será o Matheus Monteiro, né? Que é filósofo. E em breve eu